Nesse vídeo a gente vai tratar do quiz objeto educacional de Fundamentos Matemáticos para a Computação, semana 4. Dessa vez ele ficou separado dos outros vídeos porque é um pouquinho mais detalhado. A gente tem que rever alguns conceitos, então é melhor colocar ele num vídeo só. Lembrando, se você não é nosso apoiador classe A e está assistindo aqui a gente pelo YouTube, considere se tornar um apoiador para ter acesso a todas as disciplinas, todas as semanas do eixo da computação. Ter acesso exclusivo e irrestrito a todos os outros materiais que a gente oferece para o seu melhor aproveitamento de estudos. Vamos então à questão. Considere o conjunto S igual a 1, 2, 3, 4 e a seguinte relação de ordem parcial em S. Essa relação ρ, com a letra ali que parece um P, chama ρ, e ela tem esses seguintes pares ordenados. Antes de olhar para ela, vamos relembrar, revisitar aqui alguns conceitos importantes sobre relações. A gente tem estudado algumas propriedades úteis que as relações podem ter, principalmente quando a gente fala da propriedade reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica. A relação que é transitiva, ela tem essa característica de todo x estar relacionado com ele mesmo. Na simétrica, a gente tem que se x está relacionado com y, então o y também estará relacionado com x. A transitiva diz que se x está relacionado com y e o y estiver relacionado com algum z, também vamos ter x relacionado diretamente com z. E a antissimétrica diz que se você tem x relacionado com y e y relacionado com x, então x e y são iguais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ordem parcial é uma relação que possui 3 dessas propriedades. No caso, uma relação que se diz ordem parcial é uma relação que tem as propriedades reflexiva, transitiva e antissimétrica. Então, nessa relação, a gente já tem que ela é uma ordem parcial. Já está se afirmando que é uma ordem parcial, a gente não precisa verificar isso. O que significa que a relação ela não é simétrica. Então, a relação ρ aqui, ela não pode ser simétrica, porque simetria não é uma propriedade de ordem parcial. Como eu disse, ela só é reflexiva, transitiva e antissimétrica, não simétrica, são coisas diferentes. Portanto, a alternativa D a gente já pode descartar. Ficamos então com essas 4 alternativas e a gente tem que também relembrar o conceito de um elemento maximal. O elemento ele é maximal quando na relação, digamos, não tem nenhum elemento que é maior que ele, que está acima dele. Mas não é necessariamente o maior como a gente conhece, tipo, não é necessariamente entre 2 e 4, o 4 é maior que o 2. É maior em relação aos pares ordenados, como que as coisas estão nos pares ordenados, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O maximal, os maximais, são os elementos que ficam no topo, quando você pensa num diagrama de Hess, que é aquele diagrama que ajuda a gente a ver como a relação está visualmente estruturada. Né? Então, aqueles elementos que não têm elemento nenhum acima dele, ou seja, não tem sucessores, são elementos maximais. Os outros elementos ou estão no mesmo nível que eles ou estão abaixo deles. Esses são maximais. Então, na primeira abordagem, a gente vai desenhar aqui o diagrama de Hess para ver qual que é, de fato, o elemento maximal. Para desenhar o diagrama, ele, na verdade, é um grafo que foi simplificado, porque na relação aqui a gente sempre vai ter, para todos os valores do conjunto, o valor, o objeto relacionado com ele mesmo. E isso não é relevante para o diagrama de Hess. Então a gente não precisa se importar nem com essa, nem com esse, nem com esse, nem com esse par ordenado. A gente vai olhar para essas outras informações que os outros pares ordenados nos dão. Olhando primeiro para o número 3. O que a gente percebe? Que tanto o 1 como o 2 estão relacionados com o 3.
você não percebe nenhuma relação do 1 com o 2. Então, eu não tenho nenhum par ordenado dessa forma aqui, ó, 1 com o 2. Então, o 1 e o 3, eles se relacionam com... o 1 e o 2 se relacionam com o 3, mas não entre si. Portanto, no diagrama de Hess, a gente vai desenhar o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui em cima, porque eles se relacionam com o 3, mas não entre eles. Bom, então aqui a gente já desenhou isso daqui. Falta agora essas outras 3 relações que são referentes ao 4. A gente percebe aqui que o 3 está relacionado com o 4. Então, a gente tem algo desse tipo. E aí, a gente não vai precisar, no diagrama de Hess, segundo a proposta aqui, desenhar as coisas que são transitivas, tá? Porque fica implícito aqui que existe essa transitividade. Eu não preciso falar que o 1 está relacionado com o 4, nem que o 2 está relacionado com o 4, porque isso fica implícito no diagrama. Já que eu tenho 3 aqui, que é o intermediário, o 3, por meio dele, a gente já tem o 1 se relacionado com o 4 e o 2 com 4. Então, essas linhas aqui, elas não são necessárias. Então, voltemos aqui. 1, 2, 3 e 4 é o que a gente precisa aqui para o diagrama. E aí, com isso, a gente contempla aqui, né, todas as informações da relação, todos os pares ordenados, a gente já considerou eles, né? Então, o 1 com 4 já foi por causa do 3, o 2 com 4 já foi por causa do 3, e esse aqui também a gente já tinha desenhado. Esse, então, é o nosso diagrama de Hess para essa relação. Com ele, a gente pode claramente identificar que o número 4, de fato, é o maximal da relação. Porque, como eu disse, não tem ninguém nessa representação gráfica acima do 4. Então, o 4 é o que está no topo do diagrama aqui. Poderia ter outro maximal? Poderia. Se tivesse aqui, por exemplo, um 5, um 6, que está no mesmo nível de representação, eles também seriam maximais. O máximo, quando ele existe, ele é único, mas os maximais podem ser mais de um. Tá? Então, aqui, claramente, pelo diagrama, a gente identifica que o 4 é de fato o maximal da relação ρ. Outra forma que a gente poderia ter para ver isso é, em vez de gastar esse tempo com um desenho, com a representação aí do diagrama de Hess, da relação, é olhar diretamente para os pares ordenados dela e perceber que não estão representados de forma alguma aí nenhum par ordenado que indique que existe um elemento sucessor do 4. Olha só, aonde que o 4 aparece aqui nessa relação? Aqui, aqui, aqui e aqui. Desconsiderando, claro, essa relação aqui, que é o 4 relacionado com ele mesmo, você nunca vê o 4 no começo do par ordenado. Ele sempre é um sucessor. Então, o 4 vem depois do 1 aqui, o 4 vem depois do 2 aqui e depois do 3 aqui. Então, ele sempre está vindo depois de todos os números. Você não tem nenhum número que vem depois do 4. Então, isso indica claramente que ele é um maximal. E isso só acontece com o 4 porque você vê que todos os outros números têm sempre pelo menos um par ordenado onde tem um número que sucede ele. Então, olha só, se você pega o 1 está sendo sucedido pelo 3 e pelo 4. Se você pega o 2, ele está sendo sucedido pelo 3. Se você olha para o 3, ele também está sendo sucedido pelo 4. Tá? Então, o 1, 2 e 3, eles possuem sucessores, o que já faz eles não poderem ser maximais. O único que não tem isso é o 4, portanto, ele é o único maximal dessa relação. Então, acho que isso também é válido aqui para você se atentar na ordem parcial para identificar o maximal da relação. Então, de qualquer forma, ficamos com a alternativa E como alternativa correta. Espero que você tenha entendido e até a próxima semana.